Você já teve a sensação de estar preso em um loop? De viver a mesma história com pessoas diferentes, mas com o mesmo final doloroso? Talvez você tenha percebido que sempre escolhe parceiros emocionais indisponíveis ou que sabota oportunidades de sucesso quando você está prestes a conquistar algo importante. Ou ainda, que se coloca em situações onde precisa provar seu valor, repetidamente, mas nunca se sente suficiente. Se isso é tão familiar, você não está sozinho. E mais importante, você não está fazendo isso de propósito. Existe algo operando nos bastidores de sua mente, menos algo antigo, profundo e invisível, que está guiando suas escolhas sem que você perceba. E esse algo tem um nome: a armadilha do familiar. Hoje, vamos explorar juntos por que você escolhe o que te machuca, não para te culpar, mas para te libertar. Porque entender esse mecanismo é o primeiro passo para quebrá-lo. E eu preciso te dizer uma coisa importante logo de início. O que você sente não é fraco, é a forma como seu sistema nervoso aprendeu a sobreviver. Vamos começar essa jornada. Imagine que você está em uma sala escura. Você não consegue ver nada, mas conhece cada canto desse lugar. Sabe onde estão os móveis, onde está a porta, onde ficam os objetos que podem te machucar? Você se move com facilidade, mesmo no escuro, porque esse espaço é familiar. Agora imagine que alguém acenda a luz e lhe ofereça uma sala nova, menos clara, espaçosa, cheia de possibilidades. Mas você nunca esteve lá. Não conhece os cantos, não sabe onde pisar. E algo dentro de você hesita. Algo dentro de você prefere voltar para a sala escura. Por quê? Porque o familiar, mesmo sendo doloroso, é previsível. E para o seu cérebro, previsível significa seguro. Essa é a base da armadilha do familiar. Não é sobre masoquismo, não é sobre falta de amor próprio. É sobre como o seu sistema nervoso foi programado para buscar o que é conhecido menos, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Vamos falar de neurociência por um momento, mas de forma simples e humana. Quando você era criança, seu cérebro estava em formação. Cada experiência que você viveu, especialmente as emocionais, moldou os circuitos neurais que determinaram como você percebe o mundo como se relaciona como se sente consigo mesmo. Se você cresceu em um ambiente onde você precisava lutar por atenção, onde o amor era condicional, onde suas emoções eram ignoradas ou invalidadas, seu cérebro registrou isso como é assim que o mundo funciona. E aqui está o ponto crucial. O cérebro não faz diferença entre o que é bom e o que é ruim. Ele diferencia entre o que é familiar e o que é desconhecido. Então, se sua infância foi marcada por instabilidade emocional, seu cérebro adulto vai buscar instabilidade não porque você quer sofrer, mas porque é o que parece normal para seu sistema nervoso. Se você cresceu profundamente e se esforçou muito para ser amado, você vai deliberadamente atrair relacionamentos onde precisa provar seu valor constantemente. Se você foi negligenciado emocionalmente, pode se sentir mais confortável com pessoas emocionalmente distantes, porque a proximidade óbvia, por mais que você deseja, vai parecer estranha e até ameaçadora. Isso não é uma falha sua. É o resultado de um cérebro tentando te proteger com as ferramentas que você aprendeu quando você era vulnerável. Vamos explorar isso com mais profundidade. Existe um conceito de psicologia chamado compulsão à reprodução, proposto por Sigmund Freud. Ele observou que as pessoas tendem a recriar situações traumáticas ou dolorosas na tentativa inconsciente de dominar aquilo que não conseguiram resolver no passado. É como se uma parte de você dissesse: eu não consegui mudar o final daquela história quando criança, mas agora, adulto, talvez eu consiga. Então você escolhe, sem perceber, parceiros que você abandonará para tentar dessa vez fazer alguém ficar. Você sabe sucesso para tentar dessa vez provar que é capaz. Você se coloca em situações onde é rejeitado para tentar dessa vez ser escolhido. Mas aqui está o problema. Você está tentando curar uma ferida antiga com pessoas e situações novas. E isso nunca funciona porque o que precisa ser curado está dentro de você, não fora. E tem mais. A neurociência nos mostra que traumas não resolvidos criam o que chamamos de vias neurais dominantes. São como trilhas no cérebro que se tornam tão percorridas, tão reforçadas, que o cérebro segue automaticamente por elas mesmo quando existem caminhos melhores disponíveis. É por isso que mesmo quando você sabe que deveria agir diferente, algo te puxa de volta para o padrão antigo, você não está sendo fraco. Você está lidando com circuitos neurais profundamente enraizados, construídos ao longo de anos. E aqui está uma boa notícia. O cérebro
é plástico. Isso significa que ele pode mudar. Você pode criar novas vias neurais, mas para isso você precisa primeiro entender o que está te prendendo. Agora, vamos ao coração dessa questão. Por que exatamente o sofrimento conhecido parece mais seguro do que a felicidade desconhecida? A resposta está na forma como o trauma relacionado ao seu senso de identidade. Quando você passa por experiências dolorosas repetidas na infância, menos exclusão, negligência, abuso, abandono, seu cérebro não apenas registra esses eventos. Ele cria falando sobre quem você é. Crenças como: eu não sou digno de amor, eu preciso me esforçar para ter valor, eu sou um fardo, eu não mereço coisas boas, eu sempre caio sozinho. Essas são as bases da sua identidade. E aqui está o paradoxo. Mesmo que essas sejam dolorosas, elas são familiares. Eles se tornaram parte de quem você acredita ser. Então, quando algo bom acontece menos alguém te ama de verdade, uma oportunidade aparece, você começa a prosperar, uma parte de você entra em pânico, porque essa nova realidade contradiz sua identidade central. E o cérebro, em um esforço para manter a coerência interna, sabota a experiência positiva. Ele te empurra de volta para o padrão conhecido, porque ali você se sente como você mesmo, mesmo que seja doloroso. Isso é devastador, mas também libertador de entendimento. Porque significa que o problema não é você ser autodestrutivo por natureza. O problema é que você está operando a partir de opiniões antigas, que não são mais verdadeiras, mas que ainda governam suas escolhas. Deixe-me dar um exemplo concreto para que isso faça ainda mais sentido. Imagine uma pessoa menos, vamos chamá-la de Miguel, que cresceu em uma casa onde nada que ele fizesse era suficiente. Seus pais eram críticos, exigentes e raramente o elogiavam. Miguel aprendeu que o amor era algo que precisava ser conquistado através de desempenho perfeito. Como adulto, Miguel se torna extremamente competente. Ele é inteligente, dedicado, capaz, mas toda vez que ele está prestes a ser promovido no trabalho, ele comete um erro fatal. Ele esqueceu de entregar um relatório importante. Ele se atrasa para uma reunião estratégica. Ele inexplicavelmente sabota a própria oportunidade. Por quê? Porque no fundo Miguel carrega a crença: eu nunca sou suficiente. E essa crença ela é tão enraizada que quando o sucesso se aproxima, uma parte dele entra em pânico. Porque se ele conseguir, se ele for promovido, se ele prosperar, isso vai desafiar toda a narrativa que ele construiu sobre si mesmo. E o cérebro humano odeia a dissonância cognitiva. Ele prefere estar certo sobre opiniões negativas do que estar errado e ter que reconstruir toda a sua identidade. Então, Miguel sabota, não porque ele quer, mas porque o sucesso parece estranho e o fracasso parece familiar. Agora, pense em você. Onde isso aparece na sua vida? Onde você está repetindo padrões que te machucam? Onde você está escolhendo o familiar em vez do saudável? Onde o seu trauma está decidindo por você? Existe outro conceito importante aqui, a teoria do apego. John Bowlby e Mary Ainsworth, pioneiros nessa área, descobriram que o tipo de vínculo que você teve com seus cuidadores na infância determina como você se relaciona com os outros na vida adulta. Se você teve um apego seguro, onde seus pais eram consistentes, amorosos, emocionalmente disponíveis, você provavelmente desenvolveu a capacidade de confiança, de ser vulnerável, de buscar relacionamentos saudáveis. Mas se você teve um ápice inseguro, seja ansioso, evitativo ou desorganizado, você carrega padrões relacionais que geram sofrimento. Pessoas com apetite ansioso, por exemplo, tendem a buscar parceiros que sejam emocionalmente distantes, porque inconscientemente recriam a dinâmica de lutar por amor que viveram na infância. Pessoas com apetite evitativo tendem a se afastar quando a intimidação se aprofunda, porque a proximidade emocional parece sufocante ou perigosa. E pessoas com apego desorganizado, muitas vezes resultado de trauma, podem oscilar entre buscar conexão desesperadamente e fugir dela com a mesma intensidade. Se você concordar com alguns desses padrões, respire fundo, porque considerar isso não é motivo de vergonha, é motivo de esperança. Porque quando você entende que seus padrões relacionais não são quem você é, mas sim estratégias de sobrevivência que você desenvolveu quando era vulnerável, você pode começar a mudá-los. Mas aqui está a parte difícil. Mesmo quando você sabe tudo isso intelectualmente, mudar ainda é doloroso. Porque mudar significa deixar para trás a única versão de você que você conhece. Significa arriscar o desconhecido. Significa tolerar o desconforto de agir diferente, mesmo quando cada célula do seu corpo está gritando para você voltar ao padrão antigo. E tem mais. Mudar significa enfrentar a dor que você esteve evitando a vida toda.
Porque a armadilha do familiar não é apenas sobre repetir padrões, é também sobre não sentir a dor original. É sobre manter-se ocupado com novos dramas, para não ter que olhar para a ferida antiga. E isso nos leva ao ponto mais importante deste primeiro capítulo. Você não vai conseguir sair da armadilha do familiar enquanto estiver fugindo da dor que criou essa armadilha. A cura não está em evitar o sofrimento. A cura está em finalmente voltar para aquele lugar dentro de você que foi machucado e oferecer a ele o que sempre precisou, presença, compaixão, validação. Então, antes de avançarmos para o próximo capítulo, quero que você pare por um momento. Respire fundo e pergunte a si mesmo: qual parte de mim ainda está vivendo como se eu fosse aquela criança ferida? Qual crença sobre mim mesmo está guiando minhas escolhas sem que eu perceba? O que eu estou tentando provar ou evitar sentir ao repetir esse padrão? Essas perguntas não têm resposta simples e não preciso ter agora, mas plantá-las dentro de você é o começo da transformação. Porque a armadilha do familiar só funciona enquanto você não vê. No momento em que você ilumina o padrão, ele começa a perder poder. No próximo capítulo, vamos explorar como você pode, de fato, sair dessa armadilha. Como reprogramar seu sistema nervoso, como criar novas vias neurais, como aprender a escolher o desconhecido mesmo quando ele assusta, porque você não está condenado a repetir o passado. Você só precisa aprender a tolerar o desconforto da mudança. E eu vou te mostrar como bem-vindo de volta. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para mudar. Talvez você ainda não saiba como, talvez ainda sinta medo, mas a intenção está presente, e isso já é muito... No capítulo anterior, exploramos por que você repete padrões que te machucam. Vimos que não é sobre fraqueza, mas sobre como seu cérebro foi programado para buscar o familiar menos, mesmo que o familiar esteja à dor. Agora, vamos ao que realmente importa: como sair dessa armadilha. E eu preciso ser honesto com você desde o início. Esse processo ele não é rápido. Não é linear e definitivamente não é confortável. Mas é possível e é libertador. Então, respire fundo. Vamos juntos. A primeira coisa que você precisa entender é que a mudança não acontece na mente. Acontece no corpo. Deixe-me explicar. Você pode entender intelectualmente por que repete certos padrões. Você pode ler livros, assistir vídeos, fazer terapia cognitiva, e tudo isso é valioso. Mas se você não trabalhar com o seu sistema nervoso, a mudança será superficial e temporária. Porque trauma não é apenas uma memória. Trauma é uma experiência armazenada no corpo. É uma tensão crônica nos músculos. É uma hipervigilância constante. É um sistema de alarme que nunca desliga. Quando você passa por algo traumático, especialmente na infância, seu corpo entra em modos de sobrevivência, luta, fuga ou congelamento. E se esses estados nunca foram resolvidos, seu corpo continua operando a partir deles, mesmo anos depois, mesmo quando a ameaça não existe mais. É por isso que mesmo quando você sabe que deveria agir diferente, seu corpo te puxa de volta para o padrão antigo, porque o corpo ainda está em modo de sobrevivência. Então, o primeiro passo para sair da armadilha do familiar é regular seu sistema nervoso. E isso não é abstrato. Existem práticas concretas que você pode fazer para ensinar seu corpo que está seguro agora, que não precisa mais operar a partir do trauma. Você vai dar algumas ferramentas, não como uma lista de tarefas, mas como convites. Experimente o que ressoa com você. Primeira ferramenta: presença somática. Várias vezes ao dia, pare o que está fazendo e pergunte ao seu corpo: o que você está sentindo agora? Não analise, não julgue, apenas observe. Você sente tensão em algum lugar? Aberto no peito? Não na garganta? Peso nos ombros? Coloque sua mão nesse lugar. Respire profundamente. E diga ao seu corpo: eu estou aqui. Você está seguro agora? Isso pode parecer simples, até ingênuo, mas é uma das práticas mais poderosas para regular o sistema nervoso. Porque você está criando uma ponte entre sua mente consciente e seu corpo traumatizado. Segunda ferramenta: movimentação consciente. Trauma congela energia no corpo. Por isso, pessoas que vivem traumas muitas vezes sentem uma inquietação constante ou então uma letargia profunda. Movimentar o corpo menos através de dança, caminhada, yoga ou até mesmo tremores intencionais menos ajuda a liberar essa energia presa. Não precisa ser intenso. Pode ser simplesmente balançar os braços, alongar,
respirar profundamente enquanto se move. O importante é dar permissão ao corpo para expressar o que estava congelado. Terceira ferramenta: cocriação de segurança. Seu sistema nervoso foi desregulado em contexto relacional, menos através de pessoas que não te ofereceram segurança. E ele só pode ser regulado novamente no contexto relacional. Isso significa buscar pessoas que sejam emocionalmente seguras, pessoas que não te julguem, que te vejam com compaixão, que te permitam ser vulneráveis sem te punir por isso. Pode ser um terapeuta, um amigo de confiança, um grupo de apoio. O importante é que você pare de tentar se curar sozinho, porque a cura acontece na conexão. Agora, vamos ao ponto mais desafiador. Para sair da armadilha do familiar, você vai precisar fazer algo que parece impossível. Você vai precisar escolher o desconhecido, mesmo quando ele te assusta. E eu não estou falando de mudanças radicais. Estou falando de pequenas escolhas quentes, todos os dias. Escolher dizer não quando o seu padrão antigo diria sim. Escolher ficar em um relacionamento saudável, mesmo quando ele parece sem graça comparado ao drama que você está habituado. Escolher perseguir uma oportunidade, mesmo quando a voz da autossabotagem sussurra, você não é capaz de escolher sentir a dor antiga, em vez de fugir para novos padrões destrutivos. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Essas escolhas parecem erradas no começo. Porque quando você envelhece contra o padrão antigo, seu corpo vai entrar em pânico. Seu sistema nervoso vai gritar: isso não está certo, volte para o familiar. Você vai sentir ansiedade, medo, até culpa. E é aí que a maioria das pessoas desiste, porque parece que está fazendo algo errado. Mas a verdade é o oposto. O desconforto é sinal de que você está mudando. É sinal de que você está criando novas vias neurais. É sinal de que você está ensinando seu corpo que existe outra forma de viver. E esse desconforto, ele não dura para sempre. Com o tempo, o novo se torna familiar. E aí, você está livre? Agora, deixe-me falar sobre algo chamado reprogramação de interesses centrais. Lembra das que mencionamos no capítulo anterior? Coisas como eu não sou digno de amor ou eu sempre falho. Essas opiniões não vão desaparecer só porque você entendeu de onde veio. Elas estão profundamente enraizadas. E para mudá-los, você precisa de evidências concretas de que elas não são verdadeiras. Como você cria essas evidências? Através de experiências corretivas. Uma experiência corretiva é quando você vive algo que contradiz sua crença central. Por exemplo, se você acredita que é um fardo e alguém te acolhe genuinamente quando você está vulnerável, isso é uma experiência corretiva. Se você acredita que sempre falha e você completa algo menos mesmo que pequeno, isso é uma experiência corretiva. No começo, seu cérebro vai tentar desconsiderar essas experiências. Ele vai dizer: foi sorte, não conta. Foi exceção. Mas se você continuar acumulando experiências corretivas, eventualmente seu cérebro vai precisar atualizar a tradição. E é assim que a mudança acontece. Não de uma vez. Não através de um insight mágico, mas através de pequenas experiências repetidas que aos poucos reescrevem a narrativa que você carrega sobre si mesmo. E tem algo profundamente bonito nisso. Você não precisa acreditar que mudou antes de mudar. Você só precisa agir como quiser e permitir que você alcance uma mudança. Voltando ao exemplo de Miguel, lembra como ele sabotava suas oportunidades profissionais? Um dia, Miguel teve um colapso. Ele perdeu mais uma promoção por um erro evitável e algo nele inerente. Ele não aguentou mais viver assim. Ele começou a terapia. E lá pela primeira vez ele permitiu que alguém visse seu dor sem julgamento. Ele chorou, ele sentiu raiva, ele reviveu memórias de nunca serão suficientes para seus pais. E o terapeuta disse algo que mudou tudo. Miguel, você não precisa provar mais nada. Você já é suficiente. Sempre foi. Miguel não acreditou imediatamente. Mas algo nele ouviu. E ele decidiu fazer um experimento. Na próxima oportunidade profissional, ele agirá como se fosse capaz, mesmo que não acreditasse totalmente. Quando surgiu uma chance, surgiu o impulso de sabotagem. Mas dessa vez, ele parou. Ele respirou. Ele lembrou das palavras do terapeuta e ele entregou o projeto. E você sabe o que aconteceu. Ele foi promovido e pela primeira vez na vida, Miguel não sentiu que provou mais nada. Ele simplesmente permitiu que o sucesso existisse. Essa é a liberdade. Não é sobre nunca ter medo. É sobre agir apesar do medo. Não é sobre acreditar que você merece antes de receber. É sobre receber e aos poucos aprender a acreditar. Agora, vou te contar um segredo sobre a armadilha do familiar. Ela não é uma prisão. É um refúgio. Quando você era criança, os padrões que hoje te machucam foram, em algum momento,
estratégias de sobrevivência. Eles te protegeram. Eles te mantiveram vivo, emocional ou literalmente. E por isso, uma parte de você tem gratidão por esses padrões. Então, quando você tenta mudá-los, essa parte de você resiste, não por teimosia, mas por lealdade. É por isso que mudar exige compaixão. Você não pode odiar seus padrões antigos. Você precisa agradecer a eles, consideração que fez o melhor que pôde, e gentilmente dizer: obrigado por me proteger, mas eu não preciso mais de você. Eu tô seguro agora. Eu posso me cuidar de outra forma. E quando você faz isso, quando você honra o que foi, enquanto escolhe o que pode ser menos algo mágico acontece, a resistência interna diminui. O medo ainda existe, mas ele não te paralisa mais. E você começa a viver não a partir do trauma, mas a partir da escolha consciente. Antes de encerrarmos, quero deixar algumas perguntas para a reflexão diária. Essas perguntas são ferramentas poderosas para você se manter consciente e alinhado com a mudança. Toda manhã, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje que o meu eu antigo não faria? Durante o dia, quando percebi um padrão antigo surgindo, o que esse padrão está tentando me proteger de sentir? À noite, antes de dormir. Onde eu escolhi diferente hoje? Onde eu honrei meu crescimento? Essas perguntas criam consciência. A consciência é a oposição da armadilha, porque a armadilha não funciona automaticamente. No momento em que você traz luz, ela perde poder. Então, vamos recapitular tudo o que exploramos nessa jornada. Você aprendeu que repetir padrões dolorosos não é falha sua, menos é o resultado de um cérebro tentando te proteger com as ferramentas que aprendeu quando você era vulnerável. Você percebeu que o familiar, mesmo sendo dor, parece seguro, e que mudar exige tolerar o desconforto do desconhecido. Você viu que o trauma não é só memória, mas uma experiência armazenada no corpo, e que a cura passa por regular seu sistema nervoso. Você descobriu que a mudança não é um evento, mas um processo de pequenas escolhas quentes, repetidas diariamente. E você aprendeu que não precisa acreditar que mudou antes de mudar. Você só precisa agir como se pudesse e deixar a transformação que você alcançar. Mas acima de tudo, quero que você entenda isso. Você não está condenado a repetir o passado. Você não é seus traumas. Você não é suas crenças limitantes. Você não é os padrões que te machucam. Você é uma pessoa que está aqui agora, procurando um olhar para dentro com coragem, procurando sentir o desconforto da mudança, procurando reescrever sua história. E isso é poder. A armadilha do familiar te segurou por muito tempo. Não porque você era fraco, mas porque você estava operando com um mapa antigo. Agora você tem um novo mapa e ele te mostra que existe outro caminho. Vai ser assustador no começo. Você vai tropeçar. Vai duvidar. Vai querer voltar para o que é conhecido. Mas sempre que você escolher algo diferente, você estará criando um novo para você. Um você que não é definido pela dor, mas pela coragem de curar. E um dia menos pode ser daqui a meses, pode ser daqui a anos. Você vai olhar para trás e perceber que a armadilha não te segura mais, porque você aprendeu a escolher o desconhecido. E o desconhecido se tornou liberdade. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter a coragem de olhar para dentro. Você não está sozinho nessa jornada. E você é mais forte do que imagina.